eles têm, ele chora, você falou o caso aí, chora, sofre, enfim, tem saudade, tem sentimentos. Mas a fixação justamente acontece porque pelo não lado tem. de não ter, pelo lado de não ter. Bom, ele já falou, não vou apresentar ele então, porque já tá todo mundo puxando a bola pro lado dele, não vou apresentar não. Aí eu vou. Renato Papa, ator que interpreta quem? O Batman. Ah, não. Você interpreta o Batman no teatro? Eu estou em cartaz no Teatro Brigadeiro com a Vida Secreta de Batman e Robin. Isso é perigoso. Vida Secreta. É uma comédia diferente, um besterol baseado no seriado do Adam West, dos anos 60. Que é aquele pum, que tem as onomatopeias que ele citou, inclusive na peça a gente tem as onomatopeias também. Legal isso. E tal, é muito bacana, a gente faz uma miscelânea com os heróis, tem o Thor, o Homem-Aranha, a Supergirl, a Mulher Maravilha. Tem tudo isso? Tem o Homem Invisível. Entendi. Tem, é muito bacana. Tem eu trouxe aqui o cartaz para você mostrar pro pessoal, pode? Na hora, ali pra cá. Depois de tanta propaganda feita aqui do Batman, quem seria eu pra boicotar a peça do Batman? Deixa eu colocar reto assim. Isso, ele entende de televisão, pode fazer propaganda. Teatro Brigadeiro Luiz Antônio, Teatro Brigadeiro, na Vida Brigadeiro Luiz Antônio, 884. Sexta-feira às 9h30, sábado às 9h e domingo às 7h. Você precisou ler aí atrás, safado? Você não decorou isso até hoje? Não tem nada escrito. Bom. Não, decorei. Tem uma pessoa da minha equipe que só foi 3 vezes. Né? Conhece? Conheço. Fala o nome. Não sei o nome. Tá vendo, Marília? Você fica indo lá 3 vezes e não sabe até hoje. Não vai mais. Eu já falei com ela aqui. Bom, ainda bem, pelo menos, né? Também, né? Isso, minha equipe, tá vendo? Tamo lá. E você tá aí também, continue com a gente, que a gente lembra de você. Os nomes às vezes a gente esquece também. Não, o nome pra mim Mas a energia tá aqui sentada pra você e hoje falando sobre a influência dos super-heróis nas nossas vidas. Meus queridos heróis, minhas queridas heroínas, continue daí pra gente vencer mais uma batalha contra a ignorância, contra a falta de informação, porque a gente tá aqui pra ensinar. Vamos aprender juntos e misturados, que da hora dá um tempo e eu volto já, porque eu tô com você. Silêncio geral, preparem-se. Concentração. Rafael, mas o da hora nunca precisou de concentração, é um papo à vontade, descontraído, a gente vai aprendendo assim, brincando. Mas agora vocês têm que prestar bastante atenção numa tal de história do Branquinho. Que eis que a pessoa entra na minha casa, já se relaciona com todos os meus convidados, tá todo mundo morrendo de rir dele e eu não vi. Então nem eu sei se pode ir ao ar, mas enfim. Vamos ver se vai rolar de ouvir essa história, qualquer coisa eu interrompo no ar. Então boa noite a você, quem pegou da hora agora, a gente tá falando de influência dos super-heróis na vida de todos nós, e vamos agora falar com a pessoa que interpreta o Batman. Renato, o nome dele é a história do Branquinho. Não, é que assim, você é psicóloga, né? Sou psicanalista. Psicanalista. Eu preciso de você. Tá vendo? Super-heróis também tem suas fraquezas. É o seguinte. A gente sai daqui, vai pro consultório. Não, é que eu fui morar sozinho muito cedo. Eu fui trabalhar e fui morar sozinho muito cedo. Então Quantos anos? Eu tinha 15. Ixi. Então eu fiquei com uma carência muito grande. Eu entendo. E eu entendo perfeitamente. Eu fiz um boneco pra mim, um branquinho, que era uma cabeça de isopor, um braço com luva e tal. E eu chegava em casa, vestia o branquinho e conversava com ele horas, ficava batendo papo e tal. Eu conversei com melão na minha casa. Chegou a ponto de eu fazer prato de comida pra mim e pro branquinho. Eu colocava o branquinho pra comer, acabei engordando porque ele não comia. Entendi. Eu comi os dois. Então era um amigo imaginário. Amigo imaginário. Cadê o branquinho? Não, então faleceu. Morreu? Porque eu fui tirar a televisão, quando eu mudei, fui tirar a televisão caiu em cima dele? Esfacelou, coitadinho. O isopor não... Empurrou muito. Verdade, de verdade. Fiquei triste. Eu fiz o enterro dele tudo direitinho. Você fez o velório? Você precisa levar essa pessoa pro consultório se você precisar antes do programa. Já. Você já leva, chama né? ambulância. Dá pra chamar uma ambulância. Chama agora. Saindo de coisa a pessoa. Bom, então em homenagem ao Branquinho, a gente tá fazendo da hora de hoje. Vamos dedicar a ele, né, coitado? Mas já puxando o gancho dele... Cuidado, você fica puxando a pessoa demais. Existe uma ligação, né, dos amigos imaginários com os super-heróis nas crianças. Adoro, vamos lá, tá vendo? Esse programa é só ir deixando a pessoa tocar a bola que ele acontece, eu quero ouvir isso. Porque toda criança tem um amigo imaginário. Eu tinha. Pra esse amigo imaginário virar um super-herói, é um pulinho, né? Ou pra existir a fixação num super-herói. Tá. Né? Porque quem é um amigo imaginário? É aquele que está próximo, né, que está comigo, mas que não sou eu. Então, de repente, ele não tem tudo aquilo que eu sinto, né? Ele é até mais forte do que eu, já que eu converso com ele. Ele te ajuda, né? E o super-herói acaba sendo isso mesmo, né? Aquela pessoa que está ali com você e que vai te ajudar, né? Que você vai chamar, não existe. Entendi. O Thor. Na verdade, ali tá um eu seu, né? Com toda certeza. É uma questão de complemento, né? O que faz falta pra gente, o herói tem pra gente. Eu queria até falar sobre isso, você falou da coisa da proteção e tal. Eu vejo um pouco mais, não sei se as coisas se complementam, mas na verdade acho que não é só uma questão de proteção, porque senão as crianças não se vestiriam
como o herói, né? Ele estaria vendo sempre isso numa terceira pessoa, numa segunda pessoa. Eu acho que é uma questão de projeção. Também, né? também. Você falou do herói, que é musculoso e tal, exatamente. É feita uma figura bonita, porque em cima do herói você projeta todo o seu ideal de justiça, do que é certo, de bem e de mal. E na minha opinião, que não sou psicanalista nem psicólogo, apesar de muita gente dizer que isso pode ser ruim para a criança, no sentido dela querer ser o herói e ultrapassar seus limites, eu vejo uma coisa legal, porque eu acho que a criança desde cedo começa a desenvolver a questão o conceito de bem e mal. Né? E eu acho que quando a gente é mais velho, a gente pode até falar que isso é maniqueísmo. Existe o bem, existe o mal, o mundo é preto, o mundo é branco. Mas uma criança em formação, 3, 4, 5 anos, é importante fixar, na minha opinião, é importante fixar esses valores. E eu acho que o herói cumpre essa função, de mostrar que ele tem esse ideal moral. Do bom, do moral, do certo e do errado. Aí você falou a palavra mais forte, do moral, e não só da força física. Ele fazer o bem, dele lutar contra o vilão, que no caso, hoje a gente tem vários vilões aí na sociedade, né? Então é a violência, é a falta de acesso à educação, à saúde, são vários vilões que nós temos todos os dias que enfrentar. Então, isso, propagando na cabeça da criança, faz muito bem, né? De ir contra o vilão e não só do estereótipo físico, que na verdade eu acho que é um padrão da mídia. Por que não existe um herói gordinho, um super-herói gordinho? Na verdade, se você olhar assim, comparar o Super-Homem de quando ele surgiu em 1938 com o de hoje, vai ver que o físico mudou muito. Porque o padrão de beleza física mudou. O halterofilista da década de 40, ele até parecia meio gordinho mesmo. Né? Era um outro tipo de tratamento. Mas é a figura que reflete aquilo que a sociedade está pedindo. De perfeição. Eles ficam se atualizando. São os padrões da mídia. E quando a gente entra na moral, aí sim eu acho mais gostoso, né? Mas é pegar o importante caráter do super-herói para deixar ser influenciado por isso, né? Agora eu quero, vamos lá, heróis também frustram, heróis também choram. O tempo todo. Fala pra gente, que eu nunca vi um super-herói chorando, nem um quadrinho, nem um filme. Quando o Superman, por exemplo, morreu, entre aspas, porque nos quadrinhos nada dura para sempre, isso foi aí no início dos anos 90, foi uma comoção geral. A gente via vários outros heróis no funeral dele chorando. Quando um dos Robins morreu, Batman chorou sobre seu cadáver. Isso é uma tendência que já sempre existiu, de uma forma ou de outra, mas a gente está falando aqui de humanização dos heróis, foi uma tendência muito forte a partir da década de 80, quando houve uma mudança, e a gente, para não entrar muito em detalhes, para não ficar muito extenso, mas enfim, houve uma mudança no sentido de humanizar mais os heróis, de fazer com que as histórias parecessem um pouco mais reais. E daí em diante a gente tem visto para o bem e para o mal. E aí você passa a ter heróis onde essa moral de certo e errado começa a ficar um pouco ambígua. Entendi. Que fica muito legal para o leitor que tem 18, 20, 22 anos ou mais, mas que para uma criança a gente já tem que começar a pensar, porque aí a questão de certo e errado já começou a ficar muito maleável. Então, o Batman, por exemplo, ele é um herói que ele não segue a lei. O Super-Homem, por exemplo, é um super-herói que ele não mente, ele não sacaneia ninguém, ele é justo. O Batman não, o Batman ele faz a justiça dele, ele é um herói que... Está à margem da lei. Exatamente, à margem da lei. Ele não prende o bandido, ele mata o bandido. Agora, posso pensar aqui, né? Estou pensando conforme você estava falando, né? Então essa humanização começa a partir da década de 80. Isso, mais forte, né? Sempre houve, mas mais forte a partir da década de 80. Vocês que estão no meio, que conhecem mais essa história, né? Será que também não é a partir dessa humanização que começam a existir desvios de personalidade em função do herói? Quer dizer, eu acreditar que eu posso realmente ser um super-herói? Ou já existia com a mesma força, com a mesma intensidade? Boa pergunta. Doutor, eu acho que é uma questão do quem nasceu primeiro, né? Porque assim, na verdade, essa humanização dos heróis, esse pé na realidade mais forte do que os quadrinhos da Era de Prata, da década de 50, 60, que eram mais ficção, isso acontece porque você tem um público ávido por isso, né? Então, quer dizer, os roteiristas se conscientizam disso e fazem o que o público quer ver, ou é o contrário, né? O público passa a ficar assim, ter esses... questionar esses valores, porque você tem não só o quadrinho, mas outras formas de comunicação de massas, novelas, os filmes. Então fica difícil saber, eu acho que isso vai se retroalimentando, né? Fica difícil saber, é a mudança dos tempos, é uma evolução natural. Pergunta até por uma questão assim de... hoje em dia a gente vê com os adolescentes uma falta de perspectiva, uma falta de limites, tudo eu posso fazer, né? Tudo a mim cabe. E que influência será que existe nisso, né, do super-herói chegar a ser tão próximo de mim que de repente eu não posso ser ele realmente? Eu posso tudo. Só que isso não Senão daqui a gente tem gente pulando do prédio querendo voar. Não, sim.